Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Eu sou Mariana Rosadas e hoje nós vamos abordar um panorama da Ômicron, variante do coronavírus que se espalhou muito rapidamente no Rio de Janeiro nesse começo de ano. Relatada à Organização Mundial da Saúde pela África do Sul em novembro de 2021, dias depois já foi detectada no Brasil. Os estudos mostram que, além da alta capacidade de transmissão, a variante apresenta risco aumentado de reinfecção por Covid-19. Para conversar sobre isso, o Diego Ricardo Xavier, epidemiologista da Fiocruz, nos atende hoje. Muito obrigada, Diego. Vamos ver alguns dados sobre a Ômicron. O ano de 2022 começou com uma disparada de casos de Ômicron em escala global. A variante contamina 100 pessoas a cada 3 segundos no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ritmo de transmissão bateu todos os recordes na terceira semana de janeiro. Neste período, alguém perdeu a vida a cada 12 segundos. Desde que a Ômicron foi identificada até a segunda quinzena do primeiro mês de 2022, ou seja, em apenas 9 semanas, mais de 80 milhões de casos foram relatados à OMS, mais do que ao longo de todo o ano de 2020. Mariana e os familiares se infectaram. Durante os 2 anos de pandemia, eu não tive contato com o coronavírus. Algumas vezes até apresentava alguns sintomas, aí na dúvida eu fazia o teste, mas todos deram negativos. Até a virada do ano. Logo após a virada do ano de 2021 para 2022, eu comecei a apresentar alguns sintomas gripais. E como eu passei o ano novo com a minha família, meus pais e meu irmão moram comigo, Então nós todos decidimos fazer o teste e todos nós positivamos para Covid. Como eu falei, foram sintomas leves, coriza, uma irritaçãozinha na garganta, tosse. Eu, inclusive, tive um pouco de dor de cabeça também. Mas foram sintomas bem leves e que não me incapacitaram, E isso graças à vacina. Vinícius já tinha tido Covid e foi recontaminado, agora pela variante Ômicron. Me recordo que no primeiro contágio eu tive um pouco de cansaço, uma leve dificuldade para respirar, perdi o olfato e o paladar, fiquei com esses sintomas por mais de uma semana e sem tosse. Agora eu tô com a segunda dose já em dia, tô aguardando a terceira e descobri há uma semana atrás, porque tive contato com uma colega no trabalho que também deu positivo para Covid e realizei o teste na semana passada. Hoje eu tô no meu 7º dia de isolamento e confesso que tô bem. Os especialistas indicam que o avanço da vacinação e a distribuição de doses pelo mundo sejam o caminho para dar fim à declaração de emergência sanitária internacional. Para isso, segundo a OMS, os países precisam atingir a meta de vacinar 70% de cada população, com foco nos grupos de maior risco, além de rastrear o vírus de perto para monitorar e avaliar o surgimento de novas variantes. Diego, a impressão que a gente tem é de que quem passou 2020, 2021 se cuidando, conseguiu resistir à Covid-19, agora com a Ômicron foi pego. E houve uma explosão de casos aqui no Rio de Janeiro. A que isso se deve? Bom, então, alguns aspectos a gente tem que considerar. Primeiro, essa movimentação que a gente faz no final do ano, a gente observou isso no ano passado e também fez com que a gente tivesse o que a gente chamou de sincronização da epidemia. A gente teve vários locais ao mesmo tempo apresentando um elevado número de casos. Nesse ano, a gente teve um agravante, que foi a vacinação. Por um lado, ela trouxe para a gente essa proteção, principalmente contra casos graves. Por outro lado, ela trouxe uma confiança à população de se expor mais. Os gestores não tiveram o cuidado adequado de mostrar a gravidade da situação. Essa nova variante, sim, tem um potencial de letalidade menor, ela tem uma capacidade de invasão dos pulmões menor, então a evolução do quadro clínico para uma pneumonia também diminui. Mas com todo esse contexto, as pessoas cansadas da pandemia, a vacinação avançando, a gente tendo algum grau de segurança e, por outro lado, sendo incentivado por alguns eventos promovidos por gestores públicos, fez com que a população se movimentasse, se expusesse. O resultado disso é esse número elevado de casos que a gente está observando dessa nova variante. E dessa vez também houve muitos casos de reinfecção, Gente que já tinha pego o Covid, pegando novamente.
Sim, essa variante ela tem um potencial de contágio muito alto, né? Então, mesmo as pessoas que se cuidavam antes, que tinham um determinado nível de cuidado, que acabaram relaxando no final do ano, é bom que a gente diga isso, acabaram entrando em contato com o vírus e tiveram a doença. Um problema grave dessa nova variante é que, como ela tem um potencial de contágio muito alto, a gente acaba tendo muitos casos. E a gente precisa lembrar que a relação casos graves, ela é diretamente proporcional. Então, se a gente tinha antes, vamos pegar, por exemplo, a variante P1, que atingiu a gente com força nesse mesmo período do ano passado, a gente tinha em torno de 100 mil casos, 10% demandavam internação, a gente teria 10 mil casos internados. Com a Ômicron, se a gente tem 1 milhão de casos e 1% demanda internação, a gente também tem 10 mil casos de pessoas necessitando de hospital. Então, o problema não diminui, continua igual. Né? O volume de casos que a Ômicron traz para a gente está trazendo esse reflexo no serviço de atendimento. A gente está vendo alguns hospitais e alguns locais do Brasil já enfrentando dificuldades. A grande maioria dos pacientes relata sintomas leves e até aquelas pessoas que estão mais acometidas, a recomendação é aquela que é comumente feita para quem tem síndromes respiratórias, né? Repouso, ingerir bastante líquido, tudo isso também se observa dessa vez. Sim, isso é uma coisa que trouxe para a gente, principalmente em 2020, uma grande discussão que fez com que a gente perdesse tempo e, infelizmente, várias pessoas piorassem o seu quadro clínico por achar que a gente consegue ter remédios que vão matar um vírus. Isso não é verdade. Geralmente, quando a gente tem uma doença viral, a gente trata sintomas, né? A gente trata sintomas. Se a gente for lembrar da dengue, é assim que funciona. Até no HIV, o que a gente tem hoje, os tratamentos que a gente tem, são antirretrovirais que fazem com que se diminua a capacidade de replicação do vírus. Você não mata o vírus. Aí, em 2020, se acreditou muito em pílulas milagrosas. Isso trouxe uma grande confusão para a população de que existia um remédio que poderia combater o vírus. E não foi isso que aconteceu, tanto que a gente viu depois, em 2021, os reflexos dessa situação, inclusive depois, aí, até numa eventual CPI, se discutindo essa conduta terapêutica equivocada. Então, se a pessoa tem uma síndrome gripal, né, que deriva principalmente de um vírus, você trata os sintomas. E é isso que as pessoas têm feito. Né? Você está com a Ômicron, com o Covid, você vai tratar os sintomas, a febre, a tosse, enfim, fazer repouso e esperar que o seu corpo reaja a esse problema. Claro, se você tem uma complicação desse quadro, e nesse sentido é muito importante que os serviços de saúde estejam monitorando essas pessoas, se você tem uma complicação, você vai buscar um atendimento mais especializado, eventualmente até ser internado, necessitar de uma UTI ou não. Um grande problema que eu vejo desde o início da pandemia é exatamente essa questão da comunicação. Né? A gente tem uma informação enviesada para a população que vai trazendo dúvidas, né? Vai trazendo alguns questionamentos, e aí cada um vai tentando tomar a sua posição, né? Tentando fazer o seu jeito de lidar com o problema. Isso não é o mais adequado. O mais adequado é uma informação única que chegue para a população de forma clara e transparente, e o exemplo que tem que vir principalmente dos mandatários do nosso país, o que não tem acontecido. Diego, no entanto, passadas as primeiras semanas de janeiro, a taxa de ocupação de leitos destinados à Covid aqui na capital fluminense atingiu 98%. E a fila de espera nos hospitais aumentou muito, o número de mortes também subiu. É aquilo que você estava explicando. Sim, se você tem muitos casos, a probabilidade de que você tenha um caso mais grave, precise de atendimento, e que esse caso evolua para um óbito, ela também aumenta. Né? Então, com a Ômicron, a gente tem um volume muito grande de casos. É uma variante extremamente agressiva no contágio. Então, à medida que você aumenta esse número de casos, a probabilidade de que um caso grave surja também aumenta. E é isso que a gente tem observado. Então, apesar desse discurso de que a variante é, sim, menos letal, se você aumenta muito esse número de casos, inevitavelmente você vai estar atingindo uma pessoa que vai ter esse quadro clínico complicado. E é isso que a gente está vendo. As pessoas relaxaram os cuidados, né? Depois de 2 anos de pandemia, a gente não tem um programa de testagem massivo para entender por onde é que o vírus está passando, quais são as populações que esse vírus está atingindo, e a gente ainda tem uma resistência muito grande, apesar do Brasil ter uma cultura de vacinação, a gente ainda tem uma resistência muito grande de alguns grupos populacionais específicos que não estão se vacinando.
Com isso, a gente observa depois nas taxas de internação que a grande maioria das pessoas que está necessitando de cuidados mais intensivos são pessoas que não se vacinaram. E isso não é razoável, porque a vacina está disponível, a gente sabe como fazer a vacinação, né? E o que está faltando é realmente campanha e exemplos, né? Exemplo. Não é razoável que já depois de um ano que a gente está fazendo a vacinação, a gente não tenha, por exemplo, o presidente da República mostrando a importância de se vacinar. O reflexo, no final, é o sistema de saúde entrando em colapso, numa situação que a gente não precisaria passar por isso. Pois é, chegou-se aqui no Rio a 88% de internados sem o esquema vacinal completo. Agora, diante desse cenário, a Prefeitura do Rio resolveu adiar os desfiles das escolas de samba do Carnaval para o feriado de Tiradentes em 21 de abril. O desfile dos blocos já havia sido cancelado. Foram decisões acertadas? Então, eu vou ter que repetir o que eu disse no ano passado, quando me fizeram exatamente essa pergunta. A gente tem segurança para fazer o carnaval, que seria agora, em fevereiro, começo de março? Na época, quando me perguntaram se novembro, dezembro, eu disse que não havia como prever isso. Ia depender muito do comportamento, tanto da população, quanto de como o vírus ia se comportar, né? Eu costumo dizer que a principal variante que a gente tem que enfrentar é o comportamento da população. Então, independente se fosse a gama, a delta ou ômicron, se a gente tem um comportamento da população mais adequado, a gente consegue superar esses problemas, né? Usando a máscara como deve usar, evitando aglomeração como tem que se evitar e se vacinando. Se a gente conseguir fazer isso, em abril a gente vai ter que reavaliar a situação epidemiológica que a gente tem e aí sim tomar uma decisão, que foi o que aconteceu esse ano. Então, se acreditava muito que a gente estava num período mais tranquilo, que seria possível realizar o carnaval. O que a gente apontou nesse período? Olha, quando chegar o final do ano, as pessoas vão se mexer e esse vírus depende de movimento. Se a gente se mexe todo mundo ao mesmo tempo, a doença volta. E foi o que aconteceu nas festas de final do ano e nas férias. Então, até abril, a gente vai ter que passar por esse período. É esperado que, com essa alta de contágio, a gente tenha, sim, uma diminuição do número de casos, é o que a gente observa em outros países do mundo, mas quando chegar abril, a gente vai ter que reavaliar, porque é possível, sim, que surja uma nova variante, é possível, sim, que as pessoas voltem a piorar, é possível que as pessoas não façam o esquema vacinal de forma adequada e a doença volte a recrudescer. Tudo isso a gente tem que fazer passo a passo. Claro que o carnaval é uma festa grande, a gente precisa de tempo para planejar, mas quando chegar o momento, a gente precisa tomar essa decisão com cautela, senão a gente volta a um problema mais sério, mais grave, e a gente está falando de pessoas morrendo. A gente não pode colocar uma festa à frente de uma situação dessa. Perfeito, Diego. Daqui a pouco a gente continua conversando. Então, o Câmara Rio Entrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. De volta com o Câmara Rio Entrevista, hoje conversando com o epidemiologista da Fiocruz, Diego Ricardo Xavier, sobre a variante Ômicron do coronavírus. É possível que, por ser muito contaminante, mas pouco letal, essa seja uma reta final da pandemia, uma transição para uma endemia. É como se a Ômicron e as vacinas, é claro, servissem como imunizantes contra as formas mais graves da doença, Diego? Sim, quando a gente fala em endemia, a gente está falando de um conceito epidemiológico que é no qual a gente sabe o que esperar desse processo, né? Então, por exemplo, vamos pensar na dengue. A gente sempre sabe que a dengue acontece no verão, todo ano ela vai acontecer no verão em níveis diferentes. Quando a epidemia de dengue, por exemplo, ultrapassa o esperado que a gente tem, olhando no histórico, a gente está falando de uma epidemia de dengue. No caso da Covid, a gente ainda está encontrando esses níveis endêmicos que a gente vai considerar aceitáveis, né? Será aceitável a gente ter 200 óbitos por dia para esse tipo de doença, uma doença infecciosa? Talvez, mas isso a gente vai ter que decidir como sociedade. Até lá, o único rumo que a gente tem é esperar que esse contágio aconteça, né, o mínimo possível e principalmente em vacinados, para que a gente não tenha evolução de casos graves, e depois a gente vai ver, sim, uma diminuição do nível de contágio. A gente vai ver um número de casos muito menor acontecendo. Mas essa doença já mostrou para a gente várias questões que a gente não esperava, né? A gente falava lá no início, principalmente alguns gestores diziam, não, se contamine 70% da população e a doença vai embora. A gente viu que não é assim.
A doença apresenta reinfecção, ela apresenta uma velocidade de mutação bastante acelerada, então podem surgir novas variantes e aí a gente não atinge esse nível endêmico. O que é importante a gente fazer, e aí, no caso, a vacinação das crianças vai de encontro com isso. A gente precisa criar barreiras vacinais. Alguns estudos sugerem que se a gente atingir 85% da população imunizada, o vírus tende a perder força, a gente começa a criar essa barreira, ou o que a gente chama de imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Para atingir isso, a gente precisa diminuir as faixas etárias que vão ser vacinadas. Pra você ter uma ideia, desde outubro, novembro, a gente não avança acima dos 75%, 76% de vacinados com primeira dose. Bastou a gente começar a vacinar as crianças e a gente já está chegando aí ao nível de 80% do país com vacinação de primeira dose, e a segunda dose também avançando de forma bastante acelerada. Então, se a gente começa, e as crianças estão fazendo o papel delas, isso é importante. Se a gente começa a vacinar as nossas crianças, a gente vai criando esse volume de pessoas imunizadas, e tenta manter isso ao longo do tempo, a gente vai criando essa barreira de proteção, e aí a gente pode começar a falar de um nível endêmico para essa doença. Mas tudo isso leva tempo. A gente ainda vai precisar saber de quanto em quanto tempo a gente vai precisar fazer doses de reforço, e a ciência demanda esse tempo para chegar nessas conclusões. Um ponto importante, e fala muito do nosso período que a gente está vivendo, é que as pessoas estão sem paciência, mas não tem o que fazer. O vírus tem o tempo dele, e a ciência tem o tempo dela, e a gente vai ter que respeitar esses tempos para a gente voltar a algum nível de normalidade com alguma segurança. Você falou que o vírus tem o tempo dele. O vírus é um organismo que é muito mutável e que ele depende do hospedeiro dele. Então, é uma característica das doenças virais elas irem se tornando cada vez menos letais? Em geral, sim, mas a gente está trabalhando com a doença nova, a gente tem que se lembrar disso. A gente ainda não sabe o que pode vir ou não da Covid, mas, em geral, biologicamente, a natureza tenta buscar um equilíbrio. Então, um vírus que mata muito o seu hospedeiro, ele não consegue permanecer, né? Então, ele acaba sumindo por falta de hospedeiro. Então, a tendência é que o vírus encontre esse equilíbrio, né, para continuar se transmitindo e se mantendo no ambiente, e que a maior parte desses hospedeiros não venham a óbito, para que eles se mantenham. A Ômicron vem um pouco nesse sentido, mas eu repito, a gente não sabe o que esperar dessa doença. Essa doença, todas as vezes que a gente subestima essa doença, ela surpreende a gente de uma forma extremamente negativa. Tem sido assim já há 2 anos, né? A gente está no 3º ano desse problema todo que a gente está tendo que enfrentar. Então, é possível que a Ômicron apresente uma nova mutação e se torne mais letal? Sim, é possível. Não é muito provável que isso aconteça, mas é possível sim. Então, a gente precisa continuar monitorando, precisa continuar acompanhando, e o mundo, né, a sociedade global, precisa fazer um esforço para a gente atingir níveis de vacinação altos no planeta todo. Porque, como você disse no começo, essa nova variante surgiu na África do Sul, em locais onde você tem baixa taxa de imunização, e onde o vírus circula de forma extremamente livre. Então, se a gente consegue criar esse bloqueio vacinal que eu falei aqui no país, para o mundo todo, a gente vai entrando numa situação cada vez mais confortável. O cada um por si não funciona. A gente viu isso aqui no Brasil, cada município tomando uma atitude sozinho, a gente viu governadores tomando atitude sozinho, e isso traz uma tragédia para a gente. Falta a união que o vírus tem, por exemplo. Falta os nossos gestores conversarem, falta o município conversar com o seu município vizinho. E quando isso não acontece, isso acaba trazendo impacto tanto na vacinação, quanto no atendimento de casos graves, quanto no volume de óbitos que acaba acontecendo. Diego Ricardo Xavier, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. O Câmara Reentrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também nas nossas redes sociais pelo @CâmaraRio. Muito obrigada pela companhia e até o próximo encontro.